Meus irmãos, recentemente eu me deparei com a matéria de neurociência divulgada inicialmente pela BBC News e reportada mais recentemente pela revista Época, que me chamou bastante a atenção. Tratava-se de uma descoberta de uma neurocientista espanhola, por nome Nazaré Castellanos, que afirmou que o ser humano não possui apenas os 5 sentidos tão comumente mencionados por nós, visão, audição, olfato, paladar e tato, mas que nós teríamos 7 sentidos. A neurocientista tem estudado e tem descoberto aquilo que se chama de o sentido mais importante do organismo humano, que é o sentido da interocepção, e o segundo sentido mais importante seria o da propriocepção, que compõe então o 6º e os 7º sentidos mais recentemente descobertos pela neurociência. Enquanto que a visão, a audição, o olfato, paladar e tato compõem o que a neurociência já conhecia e classificava como sendo os 5 sentidos da esterocepção, aquilo que se exterioriza e conduz de informações para o nosso cérebro, essas duas mais recentes categorizações de sentidos estão sendo definidas como as mais importantes para a atuação do nosso sistema nervoso. Segundo esse estudo, a interocepção seria o sentido mais importante do nosso organismo, porque é aquele que recebe a condução de informações daquilo que acontece dentro do organismo, dentro do coração, dentro do estômago, dentro do intestino, acerca do sistema respiratório e conduz então esse conjunto de informações para processamentos neurais. E o segundo, mais importante, que seria o sentido da propriocepção, é aquele que diz respeito às informações que chegam ao cérebro sobre o que acontece fora do corpo, né? A postura que nós temos, os gestos, as sensações que temos por todo o corpo. Ela explica, por exemplo, que as sensações que a gente experimenta na barriga, por exemplo, quando estamos nervosos ou quando estamos ansiosos, ou aquele nó na garganta, quando a gente se sente entristecido ou angustiado, ou mesmo os olhos pesados, quando estamos exaustos e cansados, compõem aquilo que se chama de propriocepção, que é esse sentido na lista dos mais importantes, aquele que ocupa a 2ª colocação. Enquanto que a ativação dos mecanismos neurais típicos da alegria, da tristeza, da paz ou da angústia, eles são ativados e eles combinam não apenas diante daquilo que nós sentimos dentro, mas aquilo que nós expressamos fora. E aí foram feitos alguns experimentos nas 2 últimas décadas para tentar comprovar esse intercâmbio de informações de dentro ou de fora. E eles colocaram, por exemplo, algumas pessoas com algumas canetas entre os dentes e eles pediram: vocês não vão sorrir, vocês vão apenas segurar a caneta aqui entre os dentes, simulando um sorriso, mas sem expressar o sorriso verdadeiro. E aí pediram para eles avaliarem algumas imagens, se aquelas imagens lhes pareciam mais ou menos simpáticas. E o estudo com essas pessoas que observaram essas imagens, ainda que não tivessem com um sorriso naturalmente favorecido pelo estado de espírito, mas apenas simulado pela expressão facial, trouxe mais simpatia na avaliação daquelas imagens do que aqueles que estavam com um semblante sério por dentro e por fora, por assim dizer. Outros experimentos foram feitos acerca da postura corporal, né? Então, por exemplo, colocaram um laptop na altura dos olhos, com um conjunto, uma seleção de palavras soltas, e pediram para memorizar essas palavras, né? E na altura dos olhos, com esse maior conforto, com a postura corporal mais ereta, houve uma maior obtenção, mais retenção de informações, o que favoreceu a memorização. Enquanto que colocando aquele mesmo conjunto de palavras com outro grupo de pessoas no chão, com uma postura em que as pessoas precisaram se curvar um pouquinho mais para conseguir enxergar as palavras, houve um resultado não tão favorável à memorização de tais palavras. E a gente sabe que a gente vive, né, em tempos de inclinação, né, de curvaturas, cada vez mais somos a geração das telas, e o quanto a gente tem se sentido cansado, e talvez esses mais recentes estudos apontem no sentido de algumas explicações que nos favoreçam uma correção postural. Para além desse intercâmbio, né, dessa ativação de mecanismos neurais típicos de tristeza e alegria, ela explica que até mesmo experimentos mostraram que pessoas entristecidas, ainda que se esforçando para trazer um sorriso, ainda que não seja um sorriso assim, com tantas motivações,
da sensação de felicidade já traria informações para o cérebro de que aquelas feições de sorriso, de alegria, entraram em choque com aquelas informações dos sentidos de interocepção que estavam chegando de dentro, né, para o cérebro, e nesse conflito o cérebro fala: bom, eu estou processando tristeza, mas agora eu recebi informação de alegria, de paz, de contentamento, e isso ajudou em algumas sessões, na tranquilização de algumas emoções. Assim também acontece o contrário. Talvez quando a gente se encontra no estado de espírito de tranquilidade, ou de alegria, de paz, em algum momento sereno de nosso dia a dia, e de repente você se pega franzindo a testa. De repente você está concentrado em alguma coisa e sua feição é de raiva, ou sua feição é de angústia. E algumas pessoas falam: ei, né? Alivie suas tensões, né? Estique um pouquinho, não antecipe tanto as suas rugas, deixe sua testa um pouco mais amena. E isso também favoreceu a concentração, isso também favoreceu a desaceleração das palpitações. E eu achei super interessante esse estudo. Mais interessante ainda foi perceber que nessa reposição, ou nesse reposicionamento dos sentidos mais importantes, está este daquele que é conduzido pelas informações do que acontece dentro do nosso coração. O que acontece dentro chega primeiro ao cérebro e tem prioridade no processamento neural. Pois bem, lembrei de um texto bíblico que fala exatamente sobre isso. E eu quero convidar você então a abrir comigo em Provérbios capítulo 15, a partir do versículo 13, versículo que contém essa expressão tão conhecida e que faz a relação entre aquilo que nós estamos observando dentro do coração, que deve conduzir para as ações neurais, o processamento orgânico, as ativações necessárias ao estado de espírito que nós desfrutamos. Provérbios capítulo 15, quero ler com você a partir do versículo 13 até o versículo 17. Diz aí o versículo 13: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia, de estupidez. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Até aqui somente. Amém? Vamos orar uma vez mais, pedir que Deus fale conosco na sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é sábia, que é atemporal, ou melhor dizendo, é supratemporal. Ela é sempre relevante, sempre atual. Ela sempre fala ao nosso coração e nós nos alegramos quando a ciência se aproxima da verdade que tu já revelaste há milênios. Obrigado, Senhor, por experimentar a sabedoria da tua palavra que está gratuitamente disponível a nós, que possamos fazer usufruto dela e experimentemos a qualidade de vida daqueles que temem ao Senhor. Fala ao nosso coração, nos encoraje nesse texto tão direto, tão prático, de tanta sabedoria simples, mas tão profundo, e que vai ao encontro de nossas reais e vitais necessidades, não apenas emocionais, mas espirituais. Fala-nos, ó Deus, nós te pedimos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Provérbios e o Crescer Bessa já está aí, expert no assunto. Nós temos conduzido aí uma série, né, verso a verso, deste livro de Provérbios, né, já concluímos até o capítulo 8, né, e nós pretendemos concluí-lo, se Deus assim permitir, ou se não enviar Jesus antes, até o final do ano, né? E nós temos visto que o livro de Provérbios significa em lugar de palavras longas, né? Então, fazer curto um conceito amplo, né? Em poucas palavras, conseguirmos
trazer conceitos complexos da vida humana de forma prática, direta, assertiva, objetiva, clara, né? Então, os proverbialistas aqui, em especial Salomão, que foi quem escreveu a maior parte desses provérbios, eles traziam não apenas a experiência de vida deles. Cá entre nós, Salomão era bastante experiente. Aliás, ele se tornou o homem mais sábio do mundo conhecido, porque foi assim que ele pediu ao Senhor, quando o Senhor disse: o que você quer, Salomão, que eu te faça? E Salomão poderia escolher qualquer coisa, escolheu sabedoria. E com ela veio entendimento, conhecimento, veio poder, veio riqueza, veio grandeza, mas também porque essa sabedoria estava dentro de um coração pecaminoso, veio a queda, veio a contenda, veio a luxúria, veio a vaidade, né? E é ele quem escreve o livro que vem depois deste, que também é considerado como um livro sapiencial, que é o livro de Eclesiastes. E nele, do primeiro capítulo ao penúltimo, ele fala que tudo é vaidade. Que prazeres sexuais, riquezas, fortunas, poder, posição política, conhecimento científico, glória das nações, influências de políticas externas, tudo isso passa, e correr atrás disso é correr atrás do vento. Tudo é vaidade. E aí ele termina o livro de Eclesiastes da forma que ele vem montando aqui em Provérbios. Ele fala, ó, em suma, a verdadeira vida, a vida daquele homem e mulher satisfeitos no coração, diante do Senhor, é temer a Deus e fazer a sua vontade. Você poderá passar por qualquer situação, da mais favorável a mais desfavorável, da mais confortável a mais angustiante. Se você teme ao Senhor, confia na sua palavra e segue o seu caminho, você estará em segurança, você desfrutará da paz que excede todo entendimento. É desta sabedoria, então, que é composta toda essa porção de versos aqui, que foram divididos em 31 capítulos e que nós estamos mais ou menos na metade do livro, né? Se a gente pudesse vir de alguns temas anteriores, ele começa o livro de Provérbios falando sobre o princípio do saber, que é temer ao Senhor. Então ele começa Provérbios da forma que ele termina Eclesiastes, dizendo, olha, o que a gente precisa não é apenas conhecer a vontade do Senhor, porque até o diabo conhece. Nós precisamos temer reverentemente, de forma submissa, autêntica, sincera, devota e agradecida à lei de Deus, porque a lei de Deus é a sabedoria para se bem viver. Porque obedecer a Deus é melhor do que o sacrifício de animais. Porque aquilo que Deus espera dos seus filhos é uma lealdade, é uma fidelidade. Pelo que Deus já fez em nós e por nós, Ele nos libertou, Ele nos arrancou de um cativeiro de pecado, nos transportou para uma terra de deleite na sua presença. A terra do perdão, a terra da justificação e a terra da expectativa de redenção final. É nesse contexto, então, que ele vem falando sobre vários temas: violência, adultério, ganância, linguagem inoportuna, até chegar aqui ao desejo do coração. Ele já tinha feito uma menção lá no capítulo 4, no versículo 23, talvez um dos versículos centrais da proposta do sábio aqui nesse livro, que é falando do coração como sendo a parte, por assim dizer, que a gente mais deveria dar atenção. Né? O cinto da interocepção dentro do coração deveria ter primazia em nossa mente. As informações guardadas no coração são as verdadeiras fontes da nossa vida. É isso que o proverbialista diz: sobre todas as coisas que deveis guardar, guardem o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. A volição, aquilo que a gente deseja, o sentimento, as nossas emoções, e também o poder que nós temos de compreensão, de cognição, de aprendizagem, de ativação neural das experiências externas que nós colocamos para dentro e que nos fazem desejar e decidir fazer alguma coisa. Sobre tudo que a gente deve guardar, nossas mãos, nossos olhos, nossos ouvidos, guardemos o nosso coração. Ele é, por assim dizer, apresentado na Escritura como a própria essência
de quem nós somos. Pois bem, é do coração que o sábio aqui está nos falando. E no versículo 3 ele já começa dizendo que o coração alegre aformoseia, enfeita, encanta, suaviza, embeleza o rosto. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Ele está dizendo aqui que aquilo que coordena o nosso coração, o conteúdo gerado dentro do coração, o conjunto de informações acerca de quem Deus é para nós, guardado no coração, o conjunto de informações acerca de quem nós somos diante de Deus, ou quem somos tornados diante de Deus depois de sermos adotados por Deus, por seu infinito amor, ao ter enviado a sabedoria plena, o verbo de Deus encarnado, crendo nele, fomos selados pelo Espírito da verdade, pelo qual podemos chamar Deus de papai, de Abba Pai. Então essa sensação de segurança, de alegria, de pertencimento, de que nós não somos um conjunto orgânico de reações aleatórias, forjada por séculos aleatórios, sem nenhum desígnio ou sem nenhum arquiteto. Tudo isso é colocado numa balança e pesa muito mais o fato de saber que vivemos com o propósito de, sendo filhos de Deus, vivermos com Deus no nosso coração. E a partir dessa habitação de Deus em nosso coração, que Paulo tanto fala em sua carta aos Efésios, é dito que essa presença do Espírito Santo em nós é a validação de que pertencemos a Deus. Uma vez que nós ouvimos o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, fomos selados pelo Espírito da verdade e ele é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia, meu irmão, minha irmã, que aconteça o que acontecer, você pertence a Deus. Que embora seu coração se turbe em algumas circunstâncias, se angustie pelas adversidades externas, dentro do seu coração existe um fator equilibrante. Existe um fator irrevogável, a presença do Espírito de Deus que nos conduz em sabedoria, mesmo quando não sabemos nem orar como convém. Esse coração que recebe essa injeção de ânimo, a presença do Deus de toda paz, ele aformoseia o nosso rosto. Quantos de vocês aqui, olhando para mim agora, esboçando um sorriso meramente simpático com o pregador, podem lembrar das vezes em que alguém chegou para você e falou assim: rapaz, aconteceu alguma coisa com você, você está mais jovem. Meu pai ouviu muito isso. Você está mais jovem, você está mais simpático, mais sorridente, mais bonito. Pois é esse o verdadeiro sentido dessa formosura renovada do rosto. Você parece mais jovem. Aí você fala: é porque eu nasci de novo. Cristo Jesus na minha vida. O semblante muda. Você já teve a experiência? É claro que alguns de vocês, e eu inclusive, né? Eu não sei pontuar a data precisa da minha conversão. Ixi, não é presbiteriano não, calma gente. Eu tive uma crise no seminário e um dos professores que me consolou contou uma história assim. Ele fez uma comparação, né? Porque ele era filho de pastor, então ele disse: a minha vida inteira eu fui tratado como crente. A vida inteira leram a Bíblia para mim, depois eu aprendi a ler por mim mesmo. A vida inteira eu orei, confiei em Deus, pequei, pedi perdão. A vida inteira eu me considero filho da aliança do Senhor. Eu não tive aquela conversão de contraste em que tudo era inferno e depois tudo passou a ser céu na data tal, do dia tal, mês tal, ano tal, né? Eu disse: pastor, eu sofro com isso até hoje. Será que eu sou salvo mesmo? Porque eu não tenho uma data assim de crise em que tudo se reverteu, né? Eu tenho crises e renovações, né? Tenho quedas e ascensões. Tenho momentos de muita fé e de pouca fé, incredulidade ali, rebelde. Na história da minha vida, ele falou: olha, é semelhante a alguém, por exemplo, que vive na rua. Vive na rua a vida inteira. E essa pessoa é um morador de rua, ela não tem casa, ela não se acostumou a tomar banhos regulares, então o seu cabelo não é tão bem tratado, a sua barba cresce, ela acaba se envolvendo ali com enfermidades, né, com os dessabores da vida descampada, desnuda,
desassistida, e de repente essa pessoa encontra uma oportunidade de ser limpa, de experimentar um banho, aquele banho completo, aquele dia de príncipe ou de princesa, aquele spa, corpo e alma, propaganda aí do nosso próximo evento. E aí essa pessoa, né, só que é só para mulheres, tá? Teremos um encontro de homens também. E essa pessoa agora toma este banho, seu cabelo é cortado, sua barba é feita, né? Ele é sarado de suas enfermidades, ele é tratado em suas feridas, ele tem as suas unhas limpas, purificadas, ele recebe aquele tratamento VIP. E você olha para essa pessoa e fala, você é outra pessoa. Ela recebeu um banho. Quem a conhecia até o dia anterior, ao vê-la novamente, talvez nem a reconheça. Tamanha foi a transformação. Então, este é um banho, e o pastor explicou, como se fosse aquele banho radical da graça, que encharcou a pessoa e transformou ela de uma hora para outra. Claro que ela não ficou perfeita. Se ela ficar 3 dias sem tomar banho de novo, vai começar a mal cheirar de novo. Ela precisará dos banhos recorrentes da graça de Deus. Aí ele falou, acontece isso, mas acontece também o tipo de banho que nós precisamos tomar regularmente. Não aquela porção da graça radical que nos converte de uma hora para outra, mas a graça do banho corriqueiro que vai nos convertendo dia após dia. E se você experimentou desse tipo de banho, você não é menos digno daquele que experimentou o primeiro tipo de banho. Aí eu, que bom, pastor. Obrigado por essa história, eu fico mais em paz agora. Pois bem, esse tipo de transformação que nós experimentamos, né, desta alegria que transforma-nos completamente, ela vai sendo ministrada na nossa vida e ela vai nos limpando de dentro para fora. Nosso organismo vai experimentando essa absorção da graça, da presença do Deus Salvador, que nos conduz numa nova vida, que faz com que sejamos novas criaturas e que a velha sujeira, o velho odor, o velho caráter, a velha culpa, o velho medo, o velho distanciamento de Deus, o velho relacionamento com o cônjuge, com os filhos, ficam para trás e o banho da graça faz tudo cheirar novo. É dessa graça então que o salmista está falando, o proverbialista, quando continua aí no versículo 16, versículo 14, dizendo que o coração sábio, ele procura o conhecimento, mas que a boca dos insensatos, dos imprudentes, dos ignorantes, se apacenta de ignorância, de estutícia, de estupidez. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Percebe então que este sábio, uma vez que experimenta ou que entra dentro do nosso coração, trazendo a sabedoria verdadeira, ele faz com que a gente seja despertado agora numa nova busca. Nós não apenas agora estamos dispostos a proliferar as nossas próprias opiniões acerca da realidade da vida, mas agora nosso coração procura por conhecimento revelado. Porém, em contraste, a boca dos insensatos, dos arrogantes, dos ensimesmados, se apacenta de estupidez, a estupidez de seus próprios raciocínios. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, quando disse que para o mundo a sabedoria de Deus é loucura, é estupidez. Enquanto que para nós, aquela aparente loucura de Deus amar pecadores como nós e nos transformar em seus filhos e nos converter à perfeição da imagem dele até que nos encontremos com ele face a face, isso que para o mundo é loucura, para nós é sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é aquela que nos faz dependentes da boca de Deus, a fim de que nossos ouvidos submissos à sua vontade tragam para o coração as informações necessárias para que do nosso coração seja enchida a nossa boca e diga louvores a Deus. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Olha o contraste com o versículo 16.
Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Nós temos aqui uma sabedoria bem prática, né? O contraste entre dois estados de espírito em meio a duas situações antagônicas. Nós temos de um lado aquele que recebeu a sabedoria de Deus, a revelação do amor transformador do Evangelho em Cristo Jesus, que mesmo experimentando as aflições do mundo, porque no mundo teremos aflições, ele experimenta bom ânimo, porque sabe que a sabedoria de Deus revela uma vitória sem igual. Eu venci o mundo. Portanto, não se turbe o vosso coração, não andeis preocupados com as coisas desta vida, não estejam ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou se vestir, porque o Senhor tem cuidado das aves, que hoje crescem, daqui a pouco elas morrem, assim como Ele tem cuidado e alimentado os lírios do campo e os vestidos de uma glória superior à do próprio sábio Salomão. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, que hoje são vivos, amanhã não mais. Quanto mais vocês, meus queridos irmãos, ou Jesus falando, meus queridos filhos, que são muito mais importantes do que os passarinhos e os lírios do campo. O Pai do céu não vos dará todas as coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas as coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Ele compara aqui o banquete contínuo de alguém que, ainda que experimente dias maus, recebe do coração a mensagem de alegria que aformoseia o rosto. Compara com aquele que se deleita em grandes tesouros, porém onde há inquietação. E ele compara no verso 17, concluindo que é melhor um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele ódio. Ele termina com uma figura de linguagem aqui repetida, né? Que é a sinédoque, que é aquela figura de inclusão da parte pelo todo, substituição da parte pelo todo, né? Ele usa aqui a ideia do boi cevado, que é só parte da refeição, né? Um grande churrasco, mas certamente um boi cevado ali trazia esse significado mais amplo de um banquete, de uma grande festa, digna de um jantar real, de um grande rei ali servido de um boi, né? Talvez aqui da Paraíba de um bode, né? Cheio de bebidas ali à vontade, as mais finas iguarias do reino. E ele fala que este boi cevado e todo este conjunto de alimentos, de encher os olhos e a barriga também, não são capazes de encher o coração, se no coração ele está sendo domado de inquietação. Da forma como o boi foi conseguido, do que se celebra diante daquela festividade, ele fala até em ódio, do ódio que permeia esse tipo de celebração, que ritualisticamente, externamente falando, parece uma grande e feliz festa, mas no coração ela é encharcada de ódio, de inveja, de cobiça, de vaidade. Vemos ou não vemos isso acontecer em nossos dias? Os grandes banquetes da impiedade, as grandes reuniões em palácios de poder, e que se come boi selvagem, cerrando os dentes de ódio, em que se brindam as mais caras bebidas, brindando com elas a morte dos oprimidos. Ele fala que muito mais vale a pena, no verso 17, comer um prato de hortaliças. Quem aqui está de dieta diz: glória a Deus, eu quero sentir isso, Senhor, confirma no meu coração e na minha barriga. Melhor é um prato de hortaliças, de vegetais, né? Onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. E aqui claramente mais essa inclusão aqui da parte pelo todo, né? Porque a palavra específica utilizada aqui para hortaliça diz respeito a uma refeição leve, uma refeição singela, típica de um viajante. Então, é uma pessoa que se prepara para uma viagem curta
e ele não quer carregar muito peso, e não quer carregar, muita pompa, ele quer só se alimentar ali singelamente, manter-se saudável e disposto para cumprir a sua jornada nessa viagem. Ele fala que melhor é esta pessoa desfrutar de uma refeição simples, leve, que trará boa digestão, que recompensará e dará a energia necessária para o caminhante, mas com singeleza, onde não há inquietação. Melhor é este tipo de prato onde há amor, do que sentar na mesa do melhor churrasco para comer com raiva, com desolação no coração, com inquietação e angústia de alma. Quando nós temos, meus irmãos, o nosso coração habitado pela sabedoria de Deus, nós seremos muitas vezes tentados a nos assentar na roda dos escarnecedores, a comer as finas iguarias do rei em troca de benefícios pessoais, oferecendo-nos a venda da nossa própria alma. Mas assim como naquela parábola em que Jesus falou assim, havia um homem insensato, que tornou-se riquíssimo, e que ele parou um dia na sua varanda e olhou e disse: como eu sou bom, como eu sou grande, olha a quantidade de celeiros que eu construí, a minha previdência está fartíssima, eu não preciso mais trabalhar, mas eu vou construir outros celeiros para abrigar uma riqueza ainda maior, para que a minha alma se farte insaciavelmente, eternamente, no produto das minhas mãos. O que é que Jesus falou? Louco, hoje pedirão a tua alma. O que darás? Hoje pedirão o teu coração. Eu não quero ver as tuas fazendas, eu não quero abrir os teus celeiros, eu não me impressiono pelas tuas posses, eu não quero saber da segurança financeira, da sua saúde, eu não quero saber daquilo que lhe traz sustentação social, admiração coletiva, eu não estou interessado naquilo que te traz conforto material. Eu quero apenas o teu coração. Do que está cheio o teu coração? Porque se o produto de tuas mãos revela um coração egoísta, avarento, idólatra, tu estás louco. Pedirão a tua alma e ela ficará perdida para sempre. Tentaste ganhar o mundo inteiro, perdeste a tua alma. Interessante que nós temos aqui um arranjo poético, entre esses versículos que nós lemos, o 13 até o 17, em que é uma combinação de contrastes aqui, de ideias antagônicas, de tristeza, alegria, aflições e bonança, fartura e singeleza. Mas a grande sacada aqui do texto é nós observarmos que a diferença crucial na vida do homem que tem pouco ou tem muito, que passa por grandes ou pequenas provações, que experimenta grandes ou espaçadas aflições, é aquilo que tem guardado no seu coração. É o temor ao Senhor, é a gratidão pelo que Deus lhe dá, é o banho da graça que faz com que a expressão de segurança, de afeto, senso de pertencimento e esperança de uma vida gloriosa não se resuma às circunstâncias dessa vida, mas o coração alegre em Deus não apenas embelezará o rosto, ditará as nossas motivações, as nossas direções, as nossas vontades, aquilo que nós queremos para nós. Do que nós temos enchido o nosso coração? O que é que tanto
anseia a nossa alma? O quanto de tempo nós temos investido para dar vazão aos sentimentos do nosso organismo, que deseja inspirar as melhores fragrâncias, ter as melhores visões nas melhores viagens, ter os registros memoráveis dos melhores paladares, produzidos nas melhores cenas de iguarias internacionais. Do que é que nosso coração anda à procura? Talvez dos melhores elogios que afaguem os nossos ouvidos? Ou mesmo, será que nós estamos encharcados de um desejo de saciar o nosso tato, no contato físico, na satisfação do toque, do prazer sexual? Se é disso que nossa alma anseia, nós estamos loucos. O que nós mais precisamos, meu irmão, minha irmã, é encharcar o nosso coração da melhor sensação que nós podemos usufruir. É de desejar o Senhor mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que pedras preciosas. E aí sim, seremos colocados um dia num banquete incomparável. Um banquete não servido na desonra, na prostituição, na corrupção, na injustiça. O banquete do Rei dos Reis, Senhor sempre eterno, santíssimo, puro, digno, que ocupou o lugar de maldição no madeiro, providenciando para nós uma mesa de comunhão. Estaremos com Ele um dia, e quando o vermos, diremos: finalmente, o anseio da minha alma está visível diante de mim. O que eu mais procurei nas sensações de satisfação, de engrandecimento de sensações, o que eu mais andei à procura para saciar essa sede que não passa, essa fome de viver, de amar, de ser amado, de construir, de ser admirado, de ter independência, de não precisar de Deus. Tudo isso cai por terra quando diante de nós está aquele que nos fez. Dele saímos, para Ele retornaremos, estando Ele dentro de nós. Quero orar com você nesta hora, pedindo que o Senhor seja a pedra mais preciosa da busca do nosso coração. Porque onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Faça sua oração a Deus nesta hora. Diga: Senhor, som do meu coração, Pai. Quantas vezes eu tenho colocado dentro do meu coração frivolidades. Quantas vezes eu tenho interpretado os meus impulsos corpóreos, os meus sentidos exteriores, internalizados como fim em si mesmos. Quantas vezes tenho achado que dar vazão aos meus desejos, aos meus sentimentos, à minha cognição, que tudo isso comporá uma realidade factível e boa para mim. Tenho sido tolo, Senhor. Tenho sido arrogante. Não tenho sido sábio. Tenho comido em banquetes de ódio. Tenho me distanciado da verdadeira refeição da Tua graça. Perdoa-me. Traz-me de volta para Ti. Ó Deus, nosso Pai, nós queremos pedir, Senhor, nesta hora, Tu que és o cardiologista espiritual por excelência, que Tu agora, ó Pai, esquadrinhes o nosso ser interior, que Tu vejas, ó Pai, como está o estado, a saúde do nosso coração, que é a fonte da vida. Como está a nossa vida, Pai? Ó Deus, quantas vezes temos nos enganado, temos sido absorvidos pelos impulsos carnais,
temos deliberadamente tentado tapar os ouvidos à mensagem de direção, de um local seguro, o caminho de retorno para a casa do nosso Pai, e temos preferido as jornadas errantes em becos sem saída. Talvez algumas pessoas aqui tenham encontrado o fundo do poço, em busca de águas que tragam dessa indentação, dessa sede existencial de encontrar sentido e a luz no fim do túnel. Ó Deus, cada um de nós tem uma realidade, cada um de nós tem os nossos momentos de muita fé e de pouca fé. Cada um de nós passa por momentos de crises emocionais, vales de depressão, angústias da alma, insatisfação de viver, dificuldade até para respirar, o pesar dos olhos, o semblante decaído, o coração entristecido, o espírito abatido. Quantos de nós agora, ó Pai, talvez se encontrem numa situação quase de desistência, de não visualizar sentido para continuar caminhando, porque não veem direção, se sentem no escuro. Pai, Tu és o Deus da luz, Tu és o Deus da verdade, Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus da transformação, Tu és o Deus da libertação, Tu és o Deus da restauração. Ó Deus, nesta noite, dê vista aos cegos, dê audição plena aos que estão com os ouvidos tapados de pecado, dê entendimento, ó Pai, às mentes cauterizadas pela incredulidade. Ó Deus, abra a nossa boca e coloque nova linguagem, palavras de louvor, oriundas de um coração temente à Tua palavra, que é a fonte de toda sabedoria. Fora da Tua palavra não há bússola para a nossa trajetória. Todos os caminhos que para o homem parecem caminhos bons, destituídos da Tua direção, são caminhos aparentemente bons, mas que nos conduzem ao abismo de morte. Livra-nos de tais caminhos, ó Deus. Livra todos os jovens, ó Pai, os adolescentes, as crianças, os adultos, os casais, os velhos. Ó Deus, não importa a fase de vida que estamos vivendo, Senhor, não nos permita trilhar o caminho da separação de Tua glória. Nos faça retornar, puxa-nos, ó Pai, pelo braço. Se preciso for, nos coloque em Teus braços, mas não nos largues, nem nos deixes seguir o rumo do nosso próprio eu. Faz com que o nosso coração, tão enganoso e corrupto, Senhor, seja a cada dia transformado em um coração gentil, honesto, sincero, justo, verdadeiro, temente ao Senhor, que se desvia do mal e que procura satisfazer-se na glória do Senhor. Oramos para que Cristo seja tudo o que nós mais ansiamos, que a glória de Cristo seja tudo o que mais procuramos, e que a beleza de Cristo seja tudo o que mais nos encante. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.